terceiro ano bonito, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma videoaula trazendo um novo conteúdo para vocês. Tudo preparado com muito amor, com muito carinho e cheio de saudade. Bom, vamos parar de falação e agora pegar o nosso material. Seu livro, seu caderno de português. Não esquece de escrever o cabeçalho, nem de colocar a data de 8, que é 8 de junho de... a data de hoje, a gente confundiu, que é 8 de junho de 2020. Livro de português, página 95 e 96. Bom, o tema da nossa aula hoje, terceiro ano, é sílaba tônica. Você já ouviu falar da sílaba tônica? Sabe como ela funciona? O que ela quer dizer? Bom, se já ouviu falar, mas não sabe explicar, tudo bem, a tia vai explicar. E se nunca ouviu, tudo bem também que a tia vai explicar. Então, vamos lá? Sílaba tônica quer dizer sílaba forte, que tem a pronúncia forte. Toda palavra, ela tem uma sílaba que ela se destaca, né? Que ela é pronunciada com uma certa intensidade, uma intensidade diferente. É a sílaba que nós falamos mais forte. E aí, essa sílaba, nós damos o nome de sílaba tônica, né? Nós chamamos ela de tônica. Bom, agora eu vou pedir para você abrir o seu livro na página 95, que à medida que nós formos fazendo a leitura da página 95 da explicação do que é a sílaba tônica, a tia vai dando exemplos e explicando mais. E assim nós vamos conciliando e entendendo melhor, tá bom? Então vamos lá, pega o seu caderno, o seu livro, perdão, de português, lá na página 95. Tá lá, sílaba tônica. Observe as palavras, leia-as em voz alta e repare qual sílaba é pronunciada com mais força. Nós temos aí 3 exemplos. Guarda esses exemplos aí que a tia vai voltar neles. Espera aí só um pouquinho. Continuando abaixo deles. A palavra sempre tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade. É a chamada sílaba tônica. Então, aí está confirmando o que a tia acabou de explicar para vocês antes de a gente pegar o livro. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, agora sim, meus amores, a tia vai usar aqui o exemplo lá no quadro. Vamos lá. O livro, ele nos trouxe 3 exemplos. Marcelo, busca-pé e árvore. E aí, na escadinha, como vocês podem ver, a frase que é pronunciada com mais força, no caso de cada palavra sílaba tônica, está destacada, né? No caso de Marcelo, se nós pronunciarmos Marcelo, Marcelo, a sílaba que se destaca, ela tem uma intensidade diferente das outras, é o C, Marcelo. Ela fica em evidência, vamos dizer assim, né? Ela fica destacada, ela fica diferenciada na hora da pronúncia. Então, aqui, como nós podemos ver no exemplo, a sílaba tônica da palavra, do nome Marcelo, é o celo. O C, tá bom? Que vem antes do celo. Aí, antes de eu ir para o quadro com os exemplos, eu vou aprofundar. As sílabas tônicas, elas são classificadas em 3 situações, né? Elas são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tia, que é isso? Nunca ouvi falar. Calma que a tia vai explicar agora. A oxítona é quando a sílaba tônica está em última posição na palavra. Quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Então, nós temos uma sílaba, nós temos uma oxítona. A paroxítona é quando a sílaba tônica da palavra está em penúltimo lugar. Né? Quando ela está em a sílaba tônica da palavra é a penúltima, nós temos uma paroxítona. E quando a sílaba da tônica está em antepenúltimo lugar, no caso a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima, nós temos uma proparoxítona. Vamos continuar a leitura para a gente entender melhor.
A sílaba tônica pode ser a última sílaba da palavra, como o exemplo aí que ele deu, jacaré, né? A penúltima sílaba da palavra e a antepenúltima sílaba da palavra. Quando é a última, oxítona. Quando é a penúltima, proparoxítona. A penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. Meus amores, não precisam se desesperar, a tia vai explicar como a gente consegue identificar. Bom, quando eu pego uma palavra, vamos supor, vamos usar aí o exemplo, né, do Marcelo. Eu vou identificar a sílaba tônica. Aí eu faço a separação dela. Eu faço a separação de sílaba para que eu não me perca, né? Então vamos lá. A sílaba tônica da minha palavra é o C. Aí eu conto, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, se a minha sílaba tônica tá em penúltimo lugar, eu tenho uma paroxítona. Paroxítona. Se ela ficar em último lugar, eu tenho uma oxítona. E se ela estiver em primeiro, ou em antepenúltimo, a sílaba tônica for antepenúltimo, eu tenho uma proparoxítona. Conseguiram entender? Então agora a tia vai fazer a leitura aqui, completa da página 95, e depois a tia vai explicar o exercício da página 97. Vamos lá? A sílaba tônica pode ser a última sílaba da palavra, como no exemplo jacaré. Observem aí que na palavra jacaré, a última sílaba é o ré, a sílaba tônica é o ré, que é mais forte. E aí eu vou aproveitar para dar uma diquinha para vocês. Geralmente, as palavras que são acentuadas, a sílaba tônica é a sílaba que tem acento, porque é a sílaba mais forte na hora de pronunciar a palavra. Então, quando a palavra é acentuada, é mais fácil ainda de identificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, porque provavelmente desculpa, me confundi, vamos lá, de novo, volta, me embolei nas palavras, vamos lá. É mais fácil ainda, né, da gente identificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Porque a sílaba tônica da palavra acentuada geralmente é a sílaba que tem o acento, tá bom? Aí, continuando, quando a sílaba tônica for a última, como em jacaré, dizemos que a palavra é oxítona. A penúltima sílaba da palavra, cavalo, por exemplo. Quando a sílaba tônica for a penúltima, como em cavalo, dizemos que a palavra é paroxítona. A antepenúltima sílaba da palavra. Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, como em lâmpada, dizemos que a palavra é proparoxítona. Bom, meus amores, a partir dessa explicação, nós vamos agora para a explicação do nosso exercício. Exercício número 1 da página 96. Separe as sílabas das palavras e circule a sílaba tônica. Veja o exemplo. Então, eles querem que vocês separem, façam a separação de sílaba e circule a que é tônica. Então, aqui eu vou usar um exemplo que já está aqui no quadro pra gente, tá? Marcelo, né? Vamos supor que a palavra seja Marcelo. Vocês vão separar, como a tia fez aqui, e vão circular a sílaba tônica. Igual tem aí no caderno, né? Tem um exemplo. Boneca, a palavra boneca. Eu vou separar a sílaba boneca e vou circular a sílaba tônica desta palavra, que é o né. Tá bom, meus amores? E aí
na palavra café, vocês vão separar a palavra café e circular a tônica. Vão fazer isso na palavra hospital, na palavra pêssego, depois na palavra chocolate, na palavra banana, na palavra sábado e na palavra anzol. Vocês vão fazer a separação de sílaba e circular a sílaba tônica. Esse é o exercício número 1. Agora nós vamos para o exercício número 2. Circule a sílaba tônica das palavras e indique sua posição. Veja o exemplo. Vou usar também as palavras que já estão aqui no quadro, tá? Vamos lá. Marcelo, né? E aí, aqui no segundo exercício, não está pedindo para separar a sílaba, né? Só está pedindo para você identificar a sílaba tônica e circular. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Exatamente. Está pedindo para você identificar a sílaba tônica, circular a sílaba tônica e dizer em qual posição ela está, tá? Então, aqui no caso, se a palavra fosse Marcelo, usando Marcelo como exemplo, eu identifiquei a sílaba tônica, circulei, agora eu vou dizer em qual posição ela está. Aí eu vou lá e escrevo. Ela tá em antepenúltima. A mesma coisa aqui em boneca. Identifiquei e escrevi a posição que ela tá, que aqui no caso também é antepenúltima, tá bom? E aí vocês vão fazer desta forma na palavra médico, na palavra você, na palavra escola, na palavra álbum, na palavra código, na palavra avó e na palavra fazenda. Todas elas vocês vão identificar a sílaba tônica, circular a sílaba tônica e colocar a posição que ela tá. Se tá em último, você coloca último. Se tá em antepenúltimo, você escreve antepenúltimo. Se está em penúltimo, você escreve penúltimo, tá bom? Agora nós vamos para o terceiro exercício. Numere as palavras de acordo com as indicações. E aí nós temos, né, 3 colunas com 3 palavras. 3 colunas com 3 palavras. E os seus quadradinhos, certo? Vou usar aqui os exemplos que a gente já estava fazendo. Marcelo, boneca. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Plantação. São 3 colunas, cada coluna com 3 palavras. Não, é isso mesmo, cada coluna com 3 palavras. Lá em cima, nós temos o número 1, que representa as palavras que são oxítonas. Número 2 para as palavras paroxítonas e número 3 para as palavras proparoxítonas. Então, vocês vão marcar as opções, tá bom? E colocar dentro do quadradinho. Então, vamos lá. Vamos supor que na primeira coluna, minhas 3 palavras sejam essas que a tia colocou aqui. Marcelo. O exercício está pedindo isso, para você numerar as palavras de acordo com as indicações. Então, Marcelo. Qual é a minha sílaba tônica do Marcelo, né? É o C. Então, eu identifiquei. Você não precisa circular, não precisa nada. Você só vai marcar, né? É o Marcelo. Ela tá em penúltimo lugar, né? A minha sílaba tônica é a penúltima. Então, eu olho lá em cima qual é a marcação. Eu já identifiquei que em penúltimo lugar eu sempre estou falando de uma paroxítona. E aí eu vou lá e ponho o número 2 dentro do meu quadradinho, porque eu tenho uma palavra paroxítona. Aí agora eu vou para boneca. Deixa eu te ver uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para vocês.
né, que a palavra seja... Vamos mudar aqui. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Vou mudar aqui a plantação para... podia ter deixado a plantação, desculpa, vou escrever de novo. Plantação. Vou apagar a boneca. E vou colocar... lâmpada. Na lâmpada, lembra lá a diquinha que eu disse pra vocês? Geralmente a palavra, né, a sílaba que é acentuada, das palavras acentuadas, a sílaba acentuada é a tônica, porque na hora da pronúncia é ela que sai mais forte. Então, lâmpada. A lâmpada, a minha sílaba tônica está aqui. Então, última sílaba, penúltima, antepenúltima. Então, eu já identifiquei que a palavra lâmpada é uma proparoxítona. Então, eu vou lá e coloco o número 3. Não é isso? Não é o número 3 que é proparoxítona? Proparoxítona é isso mesmo. E agora, nós vamos para plantação. A última palavra, né? A última sílaba, que é a sílaba tônica. Então, se eu tenho a sílaba tônica na última sílaba, eu estou falando de uma palavra oxítona, tá bom? Então, aqui eu tenho as marcações e é isso que vocês vão fazer no exercício 3, tá? Em todas as colunas. Vocês vão identificar se é sílaba, qual é a sílaba tônica e vão ver qual a posição que elas estão para poder identificar se é em segundo lugar, né? Em penúltimo lugar, paroxítona. Em antepenúltima posição, proparoxítona. E em última posição, oxítona. Tá bom? Agora nós vamos seguir para a explicação do exercício 4. Vamos lá. 4. Separe sílabas, circule a sílaba tônica e classifique as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Veja o exemplo. Então, nós voltamos lá para os exemplos que nós já estávamos usando. Marcelo está pedindo para separar a sílaba. Então, nós vamos separar. Marcelo. Agora eu tenho que classificar em oxítona, proparoxítona ou paroxítona. Já sei que a minha sílaba tônica é o C e que essa sílaba é paroxítona. Então eu vou lá e escrevo paroxítona. Paroxítona. Aí vamos supor, né, o exemplo que eu tenho aí, sofá. Eu vou separar sofá. Sofá. A minha sílaba tônica está em última posição, então eu vou classificar agora em oxítona. E aí, meus amores, vocês vão fazer isso com a palavra açúcar, com a palavra ônibus, com a palavra feliz e com a palavra mágico. Vocês vão separar e indicar se são oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bom, amores, agora que o exercício da página 96 está todo explicado, mãos à obra, que na continuação desse vídeo eu trago a correção para vocês, tá bom? Muita atenção, capriche, beijinho! Agora nós vamos à correção do nosso exercício. Vamos lá? A tia já colocou aqui no quadro. O primeiro exercício pede assim: separe as sílabas das palavras e circule a tônica. Então, a primeira palavra é café. Café. Circula a tônica.
Agora nós vamos para a palavra hospital. Hospital. A sílaba tônica é tal. Circula aí. Pêssego. Ó, não esquece de separar o SS, tá? Se alguém separou a sílaba e deixou o SS junto, apaga para poder corrigir, tá? Que eles são separados. Pêssego. Circula a sílaba tônica. Agora nós vamos para chocolate. Chocolate. A sílaba tônica é o lá. Agora vamos para banana. Banana. A sílaba tônica é o nã, né? Fica aqui. Agora nós vamos para sábado. Para a palavra sábado. Sábado. Aqui está a sílaba tônica. No sá. Anzol. Vamos circular a sílaba tônica de anzol. Anzol. Lá no zol. Circula lá. Agora nós vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, nós tínhamos que circular a sílaba tônica das palavras e indicar a sua posição. Então, a primeira palavra é médico. A sílaba tônica do médico é o mé e a posição dela é a antepenúltima. Depois nós vamos para você. Circula a sílaba tônica que é o C e coloca a posição que é última. Vamos para a palavra escola. Circula a palavra, a sílaba tônica que é o co, né, o có de escola e bota a posição dela que é penúltima. Vamos agora à palavra álbum. Circula a sílaba tônica e coloca a posição dela, penúltima. Vamos à palavra código, sílaba tônica circulada, posição antepenúltima. Agora vamos para a palavra avó. Na palavra avó, circulamos a sílaba tônica, que é o vó, e colocamos a posição dela, que é a última. Agora nós vamos para fazenda. Circulamos a sílaba tônica, que é o zen, de fazenda, e colocamos a posição dela, que é penúltima. Agora nós vamos para cá, para o terceiro exercício. Numere as palavras de acordo com as indicações. 1 para oxítona, 2 para paroxítona e 3 para proparoxítona. Então, aqui no xícara, nós temos uma proparoxítona, número 3, coloca aí. No vovô, nós temos uma oxítona, número 1. No vermelho, nós temos uma paroxítona, número 2. Na cidade, nós temos uma paroxítona, número 2. No mecânico, nós temos uma proparoxítona, número 3. Na maçã, nós temos uma oxítona. No capítulo, nós temos uma proparoxítona. Em caixa, na palavra caixa, nós temos uma paroxítona. E na palavra óculos, nós temos uma proparoxítona. Bom, feita a correção do 3, agora nós vamos para o exercício 4, no qual vocês tinham que separar as sílabas, circular a sílaba tônica e classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então a tia também já colocou a resposta aqui. No açúcar, açúcar, circula a tônica e faz a sua classificação, que é uma paroxítona. Ônibus, circula a tônica e coloca lá proparoxítona. Feliz, circula a tônica, que é o lis, e coloca a resposta oxítona. Mágico, circula a sílaba tônica, que é o má, e responde lá, proparoxítona. Bom, meu terceiro ano, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu deixo aqui o meu grande beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Fiquem com Deus, eu volto num próximo vídeo trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Beijinhos!